Está começando mais um Opinião FC, o programa de futebol do jornal Opinião CE. Eu sou o Gustavo Cavando e hoje a gente vai comentar sobre o jogo do Clássico Rei. Será foi bicampeão. E hoje, para compor nossa conversa, estou com o Fernando Barbosa. Tudo bem, Fernando? Tudo bom, Gustavo? Um abraço a você que nos assiste. Se inscreve aí, ativa o sininho, receba as notificações e desejando um pronto restabelecimento para o nosso companheiro Serginho Amizade, né? O Serginho infelizmente não pôde estar com a gente, né? Mas a gente deseja que melhores para o Serginho. E aí eu queria começar falando com o Fernando, falar mais sobre esse Clássico Rei. O que é que tu achou que foi crucial para a vitória do Ceará? O Ceará, na minha visão, foi melhor do que o Fortaleza nos dois jogos. Também concordo. Com duas expulsões que podem ser, a gente vai até comentar depois, mas duas expulsões que foram até chamadas de juvenis. Expulsões assim que não fazem sentido. E comprometeram o jogo. Comprometeram o jogo de uma forma que depois que o Gaston Ávila foi expulso, o Fortaleza continua indo pro ataque para tentar, né, tirar essa desvantagem, mas conseguiu fazer um gol, mas depois desse gol o time se acabou. Foi é como se diz, né? Um jogo que se decide nos detalhes. O gol do Fortaleza foi num detalhe desses, né? Um pouco de desatenção da defesa do Ceará e fez o gol legal, né? O Lucas Sacher não estava em impedimento, mas na minha opinião houve uma desatenção ali da defesa alvinegra e resultou nisso, mas serviu para reacender o Ceará. A expulsão pesou, o Fortaleza continuou mostrando ao longo desse início de temporada uma falha que está se tornando uma característica do time do Tricolor, de não conseguir romper as defesas adversárias. Independente de ser um time como o Ceará, que é o maior rival aqui no estado, como de times que a gente costuma chamar de sem expressão, né? Teve a questão lá no Piauí, perdeu para me fugiu o nome agora do clube piauiense, na Copa do Nordeste, que ele perdeu de virada. Perdeu para o Souza também, quando o adversário montou um esquema defensivo sólido. É o que a gente comenta muito nos outros programas, né? Que o Fortaleza é um time muito estudado. Isso. O Fortaleza é um time a ser batido, que o Serginho até comenta bastante. E aí acaba que a gente entra nessa questão, tanto na substituição do Gaston, que foi crucial para a vitória do Ceará. Será que o Vojvoda tem que se reinventar em alguns quesitos, né? Eu acredito que sim. Ele tem que... ultimamente, se a gente prestar muita atenção nas últimas campanhas do Fortaleza, especificamente o início da campanha deste ano e a campanha do ano passado, o Fortaleza ele não começou bem a temporada de 2024, com a perda do título, que acredito que para a torcida, para a diretoria, o próprio elenco, não ter conseguido conquistar o hexacampeonato, que é um título inédito no futebol cearense, né? O Ceará tem um penta, o Fortaleza tem outro, mas pesou, mas de qualquer modo o Fortaleza se reergueu. Muitos torcedores estão confiando digamos assim, nessa ressuscitação, né? Porque para muitos torcedores o Fortaleza está numa fase muito morta. Mas tem essa questão de que se tornou um time a ser batido, não só aqui no estadual, como no Nordeste, mas no futebol brasileiro de um modo geral. E o Vojvoda, né, por exemplo, nessa mexida do primeiro para o segundo tempo, tirar o Brits, que estava amarelado, que é um jogador que geralmente recebe cartão amarelo nas partidas, por ser um zagueiro mais... Temperamental também. Um pouco
temperamental, mas nem muito imprudente, não. De um modo geral, as faltas que eu vi o Brites cometer, mesmo as que ele leva cartão, muitas vezes ele agiu de uma maneira mais, não digo brusca, mas de uma maneira mais rígida. E algumas faltas graves que ele cometeu, se a gente prestar bem atenção, foi só, tipo, perder o tempo da bola, aí atingiu o adversário. Ele não foi para cima com a intenção de derrubar o adversário. Ao contrário do Gaston Ávila. O Gaston Ávila foi responsável pelo pênalti, na minha opinião, desnecessário na primeira partida das finais do Clássico Rei, que resultou no pênalti e a vitória do Ceará por 1-0, nessa cobrança a cobrança do Fernando Sobral. E aquela entrada criminosa com 6 minutos de segundo tempo do último Clássico Rei, a partida final, quando era um jogo crucial para o Fortaleza tentar fazer as pazes com a torcida. Pois é, a gente já aproveitando para falar dessa expulsão e também do Vojvoda em si, a gente comentou nos jogos anteriores se essa questão psicológica pode afetar. E a impressão que dá é isso. A impressão que dá é que a gente teve um primeiro tempo bem equilibrado. A gente teve um primeiro tempo bem equilibrado, tanto o Ceará propondo quanto o Fortaleza propondo, mas bem parelho o primeiro tempo de cada um. Sendo que indo para o segundo tempo, vindo do vestiário, o time do Fortaleza veio pilhado. E isso aí refletiu na expulsão, né? A gente tem até o lance, né? Ó. A gente tem um lance aqui da expulsão, ele entrou... Não entrou para disputar a bola, entrou para derrubar o adversário. Olha aí, ó. Então, assim, é um lance que até você vê páginas do Fortaleza comentando, você vê que eles mesmo falam, ó, eu não tem nem o que falar. Não tem nem o que chamar o VAR, é só expulsar mesmo e vamos para o ataque. Inclusive, alguns colegas nossos, comentaristas, né, de diversas emissoras, que a gente fica, né, mudando, né, de sintonia, de canal, e escutando os colegas, muita gente está dizendo da maneira imprudente que o Gaston Ávila vem jogando quando entra em campo. Ele comprometeu os dois clássicos, né? Comprometeu os dois Primeiro clássicos. Foi esse pênalti que você comentou que foi desnecessário. Desnecessário, ele também foi para derrubar o adversário. E nesse segundo agora uma entrada que comprometeu a partida do Fortaleza. Porque a partir do momento que o Gaston Ávila é expulso, aí como eu falei antes, né? O Fortaleza vai para o ataque, o Fortaleza vai para cima para tentar tirar essa desvantagem do placar. Foi na minha opinião, ele foi muito para cima, conseguiu deixar o Ceará muito dentro do campo defensivo. O Ceará, nos primeiros 15, 20 minutos, não conseguia, se você observou bem, o Ceará quase que não conseguia ultrapassar a linha intermediária. Ficou acuado. Mas se tivesse, o Fortaleza, a gente percebia que ele não estava tendo a qualidade da posse de bola. A gente viu, por exemplo, no primeiro tempo de jogo, aquele jogo muito estudado, ficou muito concentrado no meio campo, as bolas sempre para o lado, e salvo engano, foram 4 finalizações, 2 para cada lado, nenhuma na direção do gol. E na minha opinião foi um risco desnecessário que o Léo Condé quis correr, porque a partir do momento que tem a expulsão, já era para ele mexer, já era para ele fazer as modificações, colocar um jogador mais ofensivo, que depois ele colocou o Lourenço no lugar do Dieguinho, né? Colocou o Lourenço no lugar do Dieguinho. Então, acaba que se ele tivesse feito essa alteração antes, ele tava, tô partindo pra cima também. Aproveitar que a gente tá com um jogador a mais e vamos pro ataque. E não, ele deixou o time como tava, não quis mexer, e viu um Fortaleza pilhado pra cima dele, um Fortaleza jogando com raça pra tentar fazer o gol, e conseguiu. Então era o Fortaleza querendo atacar e ele querendo se defender. Mas, como você disse, se ele tem feito aquela mudança, a expulsão foi aos 6 minutos, se Storani tivesse feito a mudança, tivesse colocado o Lourenço com 10 minutos de jogo, dificilmente o Fortaleza teria conseguido abrir o marcador naquele jogo. E o Ceará, com certeza, correu o risco desnecessário. O Ceará correu o risco desnecessário. E o Ceará teria chance de ter terminado com mais uma vitória até
ter conseguido, que era uma coisa que a torcida do Ceará estava esperando muito, era a campanha além de invicta, com 100% de aproveitamento, que é a única vez que o Ceará conseguiu um campeonato invicto com 100% de aproveitamento foi em 1941, ou seja, 84 anos atrás. Também 9 jogos, ou seja, fez 27 pontos. No Campeonato Cearense. No Campeonato Cearense. Aí teve o Fortaleza, salvo engano, ele conseguiu, acho que parece que em 1924 também. Porque, se eu não me engano, foi em 2022 que o Ceará conseguiu a campanha invicta pela Copa do Nordeste, né? 2015 foi campeão invicto. A segunda conquista da Copa do Nordeste também foi invicta. Só não foi a de 2023, que o Ceará teve uma derrota. Mas as duas primeiras conquistas do Nordestão, o Ceará conseguiu de forma invicta. Pois é, e aí depois dessa expulsão, depois do gol sofrido pelo Ceará, o Ceará volta a avançar para o ataque, volta a ter essa ofensividade, né, para tentar voltar à vantagem que ele tinha no placar. E foi uma desvantagem que ele conseguiu desnecessária, porque se ele tivesse feito as alterações, não correria esse risco, iria propor mais jogo no meio de campo, mais jogo no campo de ataque também. E ele chamou o Fortaleza para cima. Não, o Fortaleza, você quer me atacar? Pronto, vou deixar. E aí deixou e tomou o gol. E se a gente prestar bem atenção, o Fortaleza ele não está vindo bem ofensivamente. Se você prestar atenção dos clássicos, né? Aí a gente já inclui Ferroviário. O Fortaleza com o Ceará foram 2 derrotas, 1 empate. Contra o Ferroviário foi 1 empate e 1 vitória sofrida. Um dos grandes problemas do Fortaleza ultimamente é a falta de efetividade do ataque. E é nisso aí que o Vojvoda tem que atentar, se for necessário pedir reforços, porque não está sendo efetivo. E por mais que o torcedor tenha aquela esperança de que a campanha do Brasileiro, na Libertadores, o time volte a melhorar, mas eu acho que tem que mexer. Pois é, aí depois que o Ceará faz essas mudanças, né, como ele começa a atacar mais, a gente também tem que comentar sobre o gol do Pedro Raul, que a gente já vem comentando em programas anteriores, que ele está se destacando no Ceará, ele está sendo um dos grandes destaques, se não o maior destaque do Ceará, fazendo gol em 6 jogos, ele tem 5 gols e uma assistência. Então, um dos gols sendo agora na final do Clássico Rei, então um gol decisivo. A gente pode até ver aqui a imagem do gol, que foi um golaço. Que se você pegar o cruzamento foi na cabeça, mas ele conseguiu se antecipar e conseguiu fazer o gol, né? E aí foi um mérito dele, mérito total dele. E aí a gente fica nessa expectativa de saber se esse Pedro Raul vai continuar com esse desempenho para o início do Campeonato Brasileiro. É importante a gente lembrar que o Campeonato Brasileiro começa já agora, no finalzinho de março. Então, no próximo sábado já vai ter aqui no Castelão Fortaleza e Fluminense, né? E o Ceará enfrenta o Bragantino fora de casa, estreia na segunda-feira, que vai ser, no caso, dia 31, jogando em Bragança Paulista, enfrentando o time do Bragantino. E acho que o Ceará, se ele conseguir um empate, porque o time do Bragantino é um time, né, e gosta de jogar, né, bem dentro de casa também. Gosta de jogar bem dentro de casa. Gosta de jogar dentro de casa. E vai ser um jogo difícil. Começar logo jogando fora de casa. Eu acho que a torcida do Fortaleza ainda vai estar com um pouco de pé atrás nessa partida contra o Fluminense, principalmente pelos desempenhos negativos que o time está tendo. Teve um desempenho negativo contra o Ceará, depois contra o Souza, mesmo com o time reserva, né? Mas foi uma partida ruim. Muito ruim. E o Vojvoda tirou todo o foco da partida ruim, visando a final do Campeonato Cearense. E o desempenho... Esse jogo foi ruim, mas final é final e vai ser uma partida totalmente diferente. E a gente viu que não foi. Não foi.
para o que o time vinha jogando e para o que quando ele disse que a segunda partida das finais seria totalmente diferente, a gente não viu isso. A gente viu um Fortaleza indo para cima como tipo no desespero, descoordenado, teve muito erro de passe, principalmente no primeiro tempo. Você vê um nervosismo dos jogadores. Nervosismo, né? da equipe. Ou seja, o psicológico do time está muito afetado. Não sei se já é cobrança da diretoria, se é cobrança da comissão técnica. Da torcida também. Da torcida principalmente, porque até o Serginho falou uma vez aqui que o torcedor cearense, de Ceará e de Fortaleza, eles têm uma característica que eles incentivam o time do primeiro ao último minuto de jogo. Se o time não teve aquele desempenho esperado pela torcida, a torcida espera o final do jogo para vaiar. A torcida do Fortaleza, nesses últimos jogos, independente de ter sido em clássico ou não, vinha chamando no decorrer da partida aquele velho grito do time sem vergonha, que isso inclusive chegou a irritar o Vojvoda, né? Foi um dos motivos que o Vojvoda explodiu naquela coletiva. Explodiu na coletiva, tentou... não sei de onde ele tirou aquela ideia, que o Ceará comprou o mando de campo porque foi no Castelão, não sei o quê. Jogou no PV, jogou no Castelão, jogou lá no Piauí, jogou lá em Souza, na Paraíba. Então eu acho que o Fortaleza tem que rever alguns conceitos. Deixar de tentar... não é ganhar o jogo fora de campo, mas é jogando bola. Não tentar ganhar fora de campo. O Ceará, ele recebeu as provocações do Marcelo Paes, teve essa questão do Vojvoda também, do Vojvoda provocar, teve a briga entre esses clubes para decidir como ia ser o mando de campo da Arena Castelão, né? Porque os dois queriam jogar na Arena Castelão, sendo que estavam impossibilitados. E o Ceará disse que ia fazer as medidas cabíveis, né, na justiça, mas ele mostrou na bola. O Ceará mostrou na bola. Mostrou não, exatamente. Tinha que dar a resposta com relação ao extracampo, mas o Ceará efetivamente mostrou que veio empenhado em fazer um bom campeonato cearense, conquistar o bicampeonato, retomar a hegemonia de títulos no certame estadual, conseguiu de forma invicta no bicampeonato. Foi campeão invicto o ano passado, este ano também foi campeão invicto, né? Das 9 partidas foram 8 vitórias e um empate. Por muito pouco, o Ceará não termina com 100% de aproveitamento, mas faltou muito pouco mesmo. Pois é, se a gente pega falando até essa questão do psicológico dos jogadores, tanto dos jogadores quanto da comissão técnica também, você vê que tem uma diferença entre o Ceará e Fortaleza. O Ceará, aparentemente, ele soube receber essas provocações e guardou até porque no final você vê várias provocações dos jogadores do Ceará. Depois que ganhou o título, você vê eles com um chapéu de operário, que eles foram chamados de operário. E o Fortaleza não. O Fortaleza, ele parece que ele entra muito pilhado, ele tem uma expulsão infantil que prejudicou o time do Fortaleza completamente. Então, acho que agora é o Ceará tentar manter essa boa fase, tentar manter essa humildade para os futuros jogos do Brasileirão. Claro, parabéns ao time do Fortaleza, ele vai comemorar durante a semana, mas tem que lembrar que o foco agora é o Brasileirão. Isso, e o Fortaleza teve um detalhe, como eu disse na semana passada, o título ficaria em boas mãos, mas vamos reconhecer que a campanha do Ceará foi muito boa. Principalmente nos 2 jogos do Clássico Rei. Nos 2 jogos, entrou para decidir, como o Condé diz, o clássico, você não é como você joga. Você tem que procurar vencer. É a maneira como você vence que mostra o comportamento do time no Clássico Rei, no caso aqui do futebol cearense, principalmente nos 2 jogos decisivos.
Pois é, outra modificação que teve durante a partida foi a entrada do Guilherme, né? Que o Guilherme ele entrou justamente para mudar esse finalzinho do jogo, para conseguir manter a bola no ataque, propondo jogada. Quase faz um gol, né? Meteu a bola no travessão de cabeça. Então eu acho que, olhando assim por fora, isso pode ser bem visto aos olhos do Léo Condé. E o Léo Condé está dando provas disso. Se você prestar atenção, a maneira. A maneira que ele está dando sequência aos jogadores também, tá dando, né? Tá dando minutagem Você vê que o Galeano ele tá bem, então ele bota o Galeano. Tá valorizando a base. O Galeano chegou muito desacreditado aqui e está mostrando que ele tem como melhorar. E eu acredito que ele venha melhorar ainda mais. O Guilherme, foi o grande destaque do Ceará nos últimos jogos, né? Sem ser fora do Clássico Rei, foi o grande destaque do Ceará. E o Guilherme, ele tem uma coisa que ele não é o que a gente chama de jogador cai-cai, né? Cai-cai a gente já sabe de quem é quem está falando, porque tem jogador que, inclusive de seleção, jogador de nível internacional, que basta olhar ele já está caindo. O Guilherme não. Se o Guilherme for pro chão é porque não tinha outra alternativa como, né? do adversário a não ser derrubá-lo. Porque você vê que ele leva tranco, mas continua com o domínio da bola, e tem um detalhe, ele domina bem a bola. Ele fica com a bola no pé, vai para cima do adversário, por mais trancos que ele leve, ele procura ou concluir ou fazer o passe. Pois é, agora a gente fica nessa expectativa de como é que os times vão propor o jogo nessa estreia do Brasileirão. O Ceará, vale lembrar que ele fecha a primeira rodada, na segunda-feira. E o Fortaleza, ele vai jogar aqui, na Arena Castelão, tentando voltar aquele trabalho da temporada passada, né? Que a gente vai lembrar que o Fortaleza terminou em quarto colocado, invicto, jogando em casa. Então, começar com a derrota não é uma opção por Fortaleza, não é uma opção começar com derrota, ainda mais... Apesar de pegar um adversário muito forte, que a gente viu como é que foi o Fluminense no Campeonato Carioca. As duas partidas foram partidas difíceis. O Fluminense, na primeira partida do Fla-Flu, ele perdendo por 2-0, mas ele continuou em cima do adversário. Conseguiu fazer um golzinho no final que esquentou mais o último jogo. Foi para cima do Flamengo na última partida. Chegou a tomar 2 gols, aqueles impedimentos milimétricos, inclusive aquele primeiro gol do Flamengo que alegaram a falta na origem, na minha opinião não foi, eu não entendi como falta ali, esqueci do jogador do Flamengo, que teria feito a falta no adversário. Acho que ali foi um encontrão normal de futebol e coincidiu de ele cair com, né, o braço por cima do adversário. Para mim ali não foi falta. Um acidente de trabalho, digamos assim. Mas o Fluminense ele tem uma defesa muito boa e um sistema de ataque também. Ou seja, está jogando em casa com um adversário de fora, mas tem que lembrar que, queira ou não, é um Fluminense que está muito forte, vem disposto a, pode ter certeza, brigar por grandes coisas nesse brasileiro. Brigar por grandes, inclusive pelo título do brasileiro esse ano. É importante você entrar nesse ponto. Eu queria saber, depois desse campeonato cearense, Copa do Nordeste, desse início de temporada, o Ceará começou mal e conseguiu se reerguer. E o Fortaleza fez um trabalho inverso, né? O Fortaleza começou muito bem e nesse finalzinho de Campeonato Cearense e Copa do Nordeste não está apresentando o futebol que ele estava apresentando na temporada passada. Isso. E aí, entrando nesse quesito, eu queria saber da tua opinião, como que esses times chegam para o Campeonato Brasileiro? Eles brigam por grandes coisas ainda? Eu creio que pelo menos aqui os nordestinos, tanto aí eu vou ter que incluir o Bahia, Vitória, o Sport e o Ceará e Fortaleza, dá para disputar a Copa. Não digo uma Libertadores, mas pelo menos conquistar uma vaga direta na Sul-Americana, uma pré-Libertadores talvez. E o Fortaleza ele vai ter
muita dificuldade nessa Copa agora. Ele vai pegar o Racing da Argentina. E o Colo-Colo. O Colo-Colo, que já se criou uma rivalidade. Mas não é aquele Colo-Colo daquela primeira disputa que teve, não. Inclusive, o Fortaleza chegou a vencê-lo lá no Chile. Que o jogo foi incrível, né? Aquele jogo. Foi. Mas... Se não me engano, foi 4-3. 4-3, exatamente. 4-3, conseguiu uma virada que era muito difícil, né? O time já estava sendo eliminado e conseguiu avançar de fase. Se não me engano, o jogo foi sem torcida, né? Ixi, eu não lembro. Salvo engano, foi sem torcida lá no Chile. Mas é importante a gente ver essas... Vai ser diferente. E aí vai chegar numa coisa com relação ao psicológico. O Gaston Ávila vai ter que ter feito um trabalho muito grande para que esse rapaz tenha mais prudência nas jogadas, que ele procure disputar a bola, não procure ir diretamente em cima do adversário. Porque, do contrário, eu ouvi, inclusive, um ex-crítico de arbitragem, um ex-árbitro que hoje é crítico de arbitragem, já trabalhei com ele na TV Diário, o Dacildo Mourão, disse, esse menino, se a diretoria do Fortaleza não abrir do olho, a comissão técnica não abrir do olho também, ele vai levar um troco grande. Pois é, aí antes de finalizar, eu queria só saber, na tua opinião, se ainda tem clima pro Gaston Ávila no Fortaleza. Depois dessas falhas recorrentes, depois de... Ele não estreou bem também junto com o Davi Luiz, mas o Davi Luiz já começou a demonstrar mais confiança até do que ele. E ele não. Ele falhou nesses 2 jogos, foi crucial para a derrota do Fortaleza, uma coisa que normalmente não se espera, né? E aí eu queria saber se ainda tem clima. Será que ainda vale a pena o Fortaleza continuar insistindo nele? É o que eu disse, o departamento de psicologia do Fortaleza tem que trabalhar com esse rapaz, chamar para conversa, perguntar o que é que está acontecendo, se há alguma coisa extra-campo, porque não se admite um jogador que vai disputar um campeonato muito difícil, que é o Campeonato Brasileiro, está numa Copa Libertadores, que é um torneio continental muito difícil. Esse ano vai ser muito difícil. E se o sistema defensivo ficar com essa imprudência, vai chegar um ponto que não vai ter peça de reposição. Ou está pendurado, vai ser suspenso porque ele recebeu o 3º cartão amarelo, ou pela suspensão automática de um cartão vermelho direto. É preciso rever isso e mudar. Tem que haver uma reinvenção no Fortaleza, porque ele está aquele negócio, eu sou o time a ser batido, não tenho que me preocupar muito não, mas tem que prestar atenção de como está agindo, se comportando a defesa, como está se comportando o ataque, que o que a gente tem observado no que diz respeito ao ataque do Fortaleza, é que o Lucero, muitos torcedores estão dando em cima do Lucero, dizendo que ele não já passou a era dele, mas tem outros que defendem, dizendo que ele está desse jeito porque ele não está sendo servido. E nesse ponto eu concordo. Eu sou um defensor do Lucero, sou fã do Camisa 9, por isso que eu fui um dos apoiadores também da vinda do Pedro Raul para o Ceará, porque eu acho que é enriquecedor essa recuperação dos Camisa 9, a gente até comentou em programas anteriores, né? Mas é isso, a gente fica na expectativa de como vão ser os próximos jogos. Vale lembrar que a gente volta na próxima terça-feira já com os resultados da primeira rodada do Brasileirão. Então a gente vai ver os times pondo em prática tudo isso que a gente comentou aqui. E eu queria agradecer mais uma vez a presença do Fernando. Só, Gustavo, antes de encerrar, dizendo, Fortaleza vai pegar um adversário muito difícil, mesmo jogando no Castelão, que é esse time do Fluminense, que o Fluminense ele vem disposto a disputar o título do Campeonato Brasileiro deste ano. Vem, e o Fortaleza tem que tomar muito cuidado, tem que prestar atenção no ataque, no sistema defensivo, no psicológico dos jogadores, para que não cometam atos imprudentes, como foi até, a gente falou muito do Gaston, mas aquela imprudência do
do Paul Fernandes do também. Paul Fernandes, sim. Você... Matou o jogo, acabou com 10 minutos antes o jogo do Fortaleza. Isso. E o Ceará vai pegar outra pedreira fora de casa, mas eu acredito que o Ceará consiga pelo menos um empate fora de casa. E outra coisa, anote o que eu estou dizendo. Pedro Raul, torcida alvinegra, pode ter certeza, vai ser destaque neste Brasileirão. E ao final dessa temporada, ele vai querer pelo menos ficar mais uma, porque ele já caiu nas graças da torcida do Ceará. É isso aí, o Fernando afirmando, né, que Pedro Raul vai ser destaque, tá aí ele segurando a taça, vai ser um dos grandes destaques do Brasileirão. Mas estão sendo para os próximos capítulos, vamos ver, né? Não, com certeza. Mais uma vez agradecendo a presença do Fernando. E eu também queria agradecer você, que acompanhou até aqui, essa repercussão da final do Campeonato Cearense. Mais uma vez mandando um abraço para o Serginho, que não pôde estar presente no dia de hoje. Fica bom logo, Serginho. E pois é, espero você até a próxima terça-feira. Se você gostou, deixe seu like, acompanhe o Opinião FC em todas as redes sociais e até a próxima.